Tudo bom, professor Renato? Como vai? Tudo bom. Como é que vocês estão tomando esse sol? Onde vocês estão para estar batendo esse sol? Que na minha casa é escuro agora já. A Adri está aqui nas Mantiqueiras. Na Serra da Mantiqueira. Eles dois estão em Gonçalves. Eles dois. Delícia. Nossa, de São Paulo já é noite, praticamente. Bom, prazer. Solzinho. Professor, a partir de agora o senhor fica com a Sinara Menezes e nós... Vocês querem fazer uma perguntinha inicial? Vou abrir, então, com uma pergunta aqui para o professor Renato Ribeiro. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, se possível, né, do qual o custo que vai ter para a educação brasileira esse período todo, né, de interdição das aulas presenciais e dessa crise com a pandemia. Porque a gente ouve muita coisa distinta em relação a essa avaliação. Tem gente que fala que os custos serão maiores. Quando eu falo dos custos, eu falo dos custos educacionais, né? E tem gente que fala que não, que muito está se conseguindo, que tem se conseguido uma adaptação até que razoável em relação a esse processo todo. Eu queria ouvir do senhor aí o que... Olha, bom, tem um custo, desculpe, tem um custo econômico, tem um custo pessoal, se somam, os custos são altos nos dois casos. É bom dizer que as escolas particulares, elas conseguiram se adaptar muito rapidamente ao que nós chamamos de ensino remoto emergencial, para não confundir com educação à distância, porque educação à distância supõe todo um planejamento melhor, uma coisa mais bem feita. O que nós tivemos que fazer, eu falo muito todo, teve que resolver um problema imprevisto, imprevisível. Ninguém é culpado de repente, ter havido a calamidade do ano passado. Não dá para culpar nenhum governo por essa calamidade, a não ser que no futuro a gente descubra que algo foi efetivamente planejado ou que houve algo assim. Na verdade, a equipe da Organização Mundial de Saúde, que foi a China, não teve condições de fazer uma pesquisa bem feita, o governo chinês não deu espaço. Mas, tanto quanto a gente sabe, é uma calamidade imprevisível. Então, teve que se improvisar o remoto emergencial. Alguns fizeram isso melhor, outros fizeram pior. No Brasil, que já tem a tradição de ter um ensino privado, no geral, melhor do que o ensino público, durante a educação básica, não no nível superior, mas no nível até 17, 18 anos, o que aconteceu? Se você tem seu filho numa escola particular, você não vai continuar pagando a escola se ela não der aulas minimamente, se ela não der aulas, e se não der aulas minimamente decentes, 2. Então, as escolas particulares, elas improvisaram, algumas fizeram muito bem. Eu acompanhei o trabalho de uma escola com 2 crianças de 7 anos, o trabalho estupendo, muito bem feito. Quer dizer, não era a mesma coisa que estar presente, estar com os coleguinhas, estar com os amigos, mas o trabalho era bem feito. Agora, no setor público, nós enfrentamos um problema que eu chamei a atenção já nessa época do ano passado, faz um ano. Crianças que moram em bairros que não têm banda larga e que não têm pacote de dados. Então, o que tinha que haver? O governo tinha que pegar um recurso carimbado, que é 1% da nossa conta de telefone, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, e implantar rapidamente antenas de banda larga nos bairros mais pobres, mais periféricos. Não fez nada disso. Então, um projeto de lei foi aprovado no Congresso, o Bolsonaro, obviamente, vetou, porque eles têm um critério muito bom para ir contra tudo que é bom. Segunda coisa, todos nós que estamos aqui, suponho que eu e vocês três têm um telefone celular e a gente paga um aluguel que inclui um pacote de dados, provavelmente pelo menos 5 a 10 GB, que vocês não estão usando nada. Eu não estou usando nada. Tudo meu hoje é Wi-Fi. Então, eu não estou pagando o pacote de dados do meu celular. Esses pacotes de dados não utilizados poderiam ter sido transferidos gratuitamente aos alunos da escola pública. Boa para que ideia. eles pudessem acessar. Foi feito isso? Claro que não foi. Não foi feito. Então, é uma calamidade fruto, vamos dizer, da incúria, da inépcia, do ódio, talvez, à educação, que anima esse governo. Quer dizer, as medidas óbvias não foram tomadas. E mesmo que a gente estivesse gastando os nossos dados,
Vocês vejam, quando a gente fez assinatura de telefonia, você pagava para cada telefonema, roaming era caro. Hoje, praticamente todas as companhias de celular cobram um valor fixo para você ligar à vontade para qualquer canto do Brasil, qualquer operadora, qualquer coisa. Ou seja, o custo praticamente despencou. Não tem mais negócio, falou 100 minutos, é mais caro do que falar 50 minutos. Então, colocar, vamos dizer, as crianças todas no celular não ia ser caro. Mas, além disso, tem o fato de que os pacotes de dados via 4G não estão sendo usados, estão sendo minimamente usados, está sendo usado outra coisa. É verdade. A gente está pagando à toa, né? Eu respondi só uma parte, Rovai, do que você falou, mas só para complementar. É claro que o ensino presencial é melhor, mas para isso você tem que ter os cuidados básicos. Eu fui olhar as escolas públicas perto da minha casa, no bairro da Aclimação, cidade de São Paulo. Bom, fizeram obras, arrumaram, falei com gente que dá aula na escola pública, então, ainda as salas são janelas, as salas com janelas altas. Não foi contratada mais gente para limpeza, em certos casos foi até despedido. Você tinha que ter banheiros perfeitos, com sabão abundante e álcool gel. A gente sabe que em banheiro público é comum não ter sabonete para lavar a mão, não ter papel higiênico, teria que ter isso garantido, distanciamento, reformas nos espaços das escolas, tudo isso precisava ter sido feito, houve um ano para fazer isso. Bom, problema, falta de recursos. Bom, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e a comparação não é à toa, porque Angela Merkel disse que essa é a pior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial, e eu concordo, os países europeus lançaram o chamado Imposto de Solidariedade, uma espécie de rateio extra de condomínio, vamos dizer assim. Se você está num condomínio e dá um problema, você paga um rateio extra. Então, o que nós tínhamos que fazer é um imposto emergencial, ou um empréstimo compulsório. Fui ler, está no artigo 148 da Constituição, caso de calamidade, você faz um empréstimo compulsório. A gente pagou isso. Eu lembro, durante a ditadura, um momento, acho que foi uma inundação em Santa Catarina, sei lá o quê, teve um empréstimo compulsório. E, inclusive, ia ser devolvido em sei lá quantos anos, com juros abaixo do mercado. É isso, gente. Tinha que ter sido feito. Agora, o que acontece? Como esse governo não quer de forma alguma fazer uma distribuição de renda, não quer de forma alguma taxar quem tem mais renda ou mais fortuna, mais patrimônio ou mais receita, esse governo não quer fazer isso, quem paga? Quem precisa. Então, você corta de quem está mais necessitado. E, nesse momento, você tinha que ter auxílio emergencial decente e bem dado, né? Quer dizer, vocês vejam, um auxílio emergencial que foi pago para a gente que está na folha de pagamento do Exército Brasileiro. Quer dizer, parece que eles não sabem que existe uma coisa chamada computador. Você cruza os dados, computador, é todo na frente de um, eu posso até apresentar. Você cruza os dados que estão no sistema de pagamento do governo federal, da folha de salário, cruza com as pessoas que pediram auxílio. Ou você cruza a última declaração de imposto de renda. Tudo isso, essas máquinas gigantescas que o governo tem, computadores de altíssima potência, podiam ter feito e podiam, então, ter evitado pagar dinheiro indevido. Até a mulher daquele deputado que está preso, não sei se está preso em caso, se está tendo... Tem um deputado que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a mulher dele recebeu auxílio emergencial. Daniel Silveira, né? Ela disse ao Globo que era muito difícil cancelar. Por que ela pediu, então? Não entendi. Mas, quer dizer, tudo isso podia ter sido cruzado e glosado, e não pagar, e até multar quem pediu indevidamente. Como que você, sabendo que a regra é essa, sendo funcionário público, pede? Sabe? Inclusive gente do Exército. Então, eu acho que esse governo tem uma incompetência de gestão que eu nunca imaginei que pudesse haver no país. Concordo em gênero e grau com o senhor. Eu falei isso agora há pouco. Para onde se olha, se vê a mesma coisa, um deserto. Né? Tá, mas governo... senhor, viu, Rovai? Por favor, para com isso, vai te chamar de senhor. Tem que estar no currículo. Se não for mentiroso e incompetente, não entra nesse governo, né? A mentira também.
Está na fila. Sinara, vamos deixar com o professor. Deixa eu liberar aqui a Adri e o Rovai, que estão desde Não manhã. É liberar, é que assim, o tema do programa. Tive o prazer de continuar. Mas vamos descansar. Vamos ver o pôr do sol, então. É um prazer conhecer você aqui, Renato. Xará, mas é que essa parte do programa da Sinara e a gente respeita os acordos. Agora é o talk show da Sinara. Tá? Bora lá. Sinara, valeu. Boa tarde para vocês. Obrigada. Boa noite para vocês, então. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Pois é, professor Renato. Vamos se rever, né? Igualmente. Olha só, eu vi esse assunto e já lembrei direto de você, né? Esse ministro aí, engraçado, estava contando aqui para o Rovai e para a Adri que você nem reconheceu ele de cara de tão obscuro que o ministro da Educação atualmente no Brasil é. Mas eu não sou representativo, eu não sou bom fisionomista, vejo pouco TV, eu não sei se eu já tinha visto a imagem dele, não sei, talvez não. E aí você estava falando sobre esse negócio da telefonia que podia ser tirada e tal, não sei o quê. Pelo contrário, o Milton Ribeiro, semana passada, defendeu que o veto do Bolsonaro a dar internet, a facilitar o acesso à internet para os estudantes da escola pública, né? Você viu isso? Deixa eu ler aqui para você. Eu já comentei. Veto a PL que garantia internet a alunos e educadores. A desculpa dele é que isso só iria beneficiar as pessoas das áreas rurais e não das áreas urbanas e não das áreas rurais. Eu não sei em que ele se baseia para dizer isso, você sabe? Menor ideia. Mas não me espanta, realmente não é um governo de gente que procura a competência, não procura. Veja, você me passou o link das declarações dele e da ministra Damares sobre a questão do homeschooling. Você veja, o homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar, como seria uma tradução ao pé da letra, é algo que atinge talvez 5.000 pessoas. A Associação de Homeschooling alega que são 20.000, talvez, famílias que queiram, mas o dado que a Globo levantou, eles me entrevistaram para o Jornal Nacional faz acho que uns 2 anos a esse respeito, bem como uma família que pratica o homeschooling, os dados que eles levantaram eram mais de 5.000. Então, você tem um assunto que recebe um peso gigantesco na propaganda deles, que diz respeito a 5.000 famílias, na melhor das hipóteses. E quando você tem 40 milhões de crianças e adolescentes na educação básica, é totalmente secundário. Você tem assuntos gigantescos, você tem milhões, provavelmente dezenas de milhões de crianças e adolescentes sem acesso ao remoto emergencial. O dado aqui em São Paulo era que 46% apenas dos alunos tinham se inscrito para o remoto emergencial, isso uns 6 meses depois dele ser aberto. E o que não quer dizer que os 46% estivessem frequentando. Então, existe uma evasão do ensino remoto, que é o que o governo poderia fornecer. Não é que o governo fosse culpado de não ter ensino presencial, governo estadual, municipal. Mas existe um negócio disso, e, por outro, uma quantidade muito grande de gente prejudicada com isso. E o governo federal, em qualquer gestão, pelo menos de Itamar Franco até Dilma, mesmo Temer, o governo federal reuniria os esforços. Veja, toda a educação, ensino médio, que são 8 milhões de alunos, dos quais 7 na escola pública, 7 milhões de alunos na escola estadual, no ensino médio, tudo isso responde a 27 secretários de educação estaduais, incluindo do Distrito Federal. 27 é um grupo de WhatsApp, é uma mesa comprida, uma reunião por mês, sabe, presencial, se necessário, se possível for. O presidente do conselho, desse conselho, secretários estaduais, ia visitar o ministro 1 ou 2 vezes por mês, interlocutor o tempo todo. Então, o que você tem quando um governo abre completamente mão da sua liderança, tanto na saúde, com o ministro Pazuello, o general Pazuello, quanto agora com todos esses ministros da educação que estiveram. 4 ministros totalmente ligados inúteis ou danosos à educação, à saúde e ao meio ambiente, né? Olha só, eu queria ler... Só deixa eu falar uma coisinha sobre claro. O ensino domiciliar. Além da questão dele ser secundário,
há um problema nele. Eu vi o debate dos leitores na G1, que você me passou, eles estão muito desinformados, os leitores. Eles não sabem, eles pensam que a questão é que em casa talvez o pai pudesse ensinar melhor, ou contratar gente melhor. Gente, são 13 matérias a partir de um certo momento. Um pai e uma mãe, para ensinarem um filho, eles têm que saber português, matemática, as várias ciências, história, geografia. Não basta ter boa vontade. Tem que saber isso, tem que saber também pedagogia, porque você não pode, por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa que é engenheiro e dizer ele vai dar uma excelente aula de matemática. Talvez dê, talvez não. Talvez ele não saiba se comunicar com uma criança de 7, 8, 10, 15 anos. Talvez não saiba. É uma psique diferente da dele. E outra coisa... a falta de paciência dos pais com as crianças, eles não levam em consideração, não? E tem também outra coisa que talvez até o principal papel da escola, ela é a socialização. Quer dizer, é pela escola que sai de casa e entra para o mundo. Então, quando o atual ministro diz que a igreja pode socializar, não é isso. A ideia é o seguinte: você nasce numa família, você nasce numa classe social, num bairro, numa igreja, numa cultura, numa cor de pele. A escola é o que vai permitir que você conheça outras culturas, outras classes sociais, outras religiões e não religiões, outras cores de pele. Então, isso que é a socialização. Socialização não é você aprender a tratar direito os outros, a se comportar. Isso também faz parte. Mas, mais do que isso, é você entender que todos nós somos particulares num mundo que precisa de gente, precisa do universal. Então, você tem que ser capaz de dialogar com os outros. E a escola é que ensina que você tem adulto que não é papai ou mamãe, você tem criança que não é irmão, você tem que aprender a lidar com os outros e aprende. E isso é enriquecedor, coloca limite na pessoa, por um lado, e, por outro lado, abre o mundo. Então, o ensino domiciliar perde essa dimensão, Sinara. Desculpa ter me alongado, Sim, mas... o que eu queria falar contigo é isso. A impressão que eu tenho é que o ministro Milton Ribeiro, apesar de ser uma pessoa religiosa, nunca foi à igreja, né? Porque se ele chama assistir a um culto e assistir a uma missa de socializar, ele não sabe ou o que é ser criança. Olha aí a manchete: ministro da Educação defende homeschooling em audiência e diz que socialização da criança pode ser na igreja. Veja só, eu fui muito para a igreja. Ontem até a gente estava comentando sobre isso, né? Quando eu era criança, no interior, na cidade onde eu morava, a gente não era muito autorizado a sair, sabe, Renato? Pelos nossos pais. Então, a gente era autorizado a ir à missa aos domingos. E não tinha nenhuma socialização na missa, a gente ficava torcendo para chegar àquela parte assim, abracemos uns aos outros, sabe? Para poder a gente ter o contato com o próximo, porque o que a criança faz na missa ou no culto é ficar sentada quietinha ouvindo. Isso não é socializar em parte alguma do mundo. Isso não Talvez é socializar, é brincar, é conversar, falar de outros assuntos, é ser até, sabe o quê? Mal educado, coisa que na escola, na igreja, não é possível a pessoa ser mal educada. Eu creio que o ministro é presbiteriano, por ter sido reitor de uma universidade confessional dessa profissão, e talvez ele esteja pensando em escola dominical ou em algum outro tipo de socialização no espaço da igreja que seja mais intenso do que na formação católica que você teve, que eu tive, embora pequena, escassa, mas mesmo assim, mesmo que você tenha um espaço na igreja fora do culto, ele propriamente dito, você não vai conhecer pessoas de outras religiões, que é fundamental. Exato. Um dos problemas da escola brasileira é que dificilmente você conhece gente de outra classe social. Ou você é pobre e está na escola pública, ou você tem um certo dinheiro e está na escola particular da sua faixa econômica. E isso é muito triste. Para vocês terem ideia, a Holanda, que não é um país governado pela esquerda, a Holanda tem uma coisa interessante no BNH. BNH, não sei se os mais jovens que é, Banco Nacional da Habitação, eram os imóveis construídos com financiamento governamental. É tipo Minha Casa Minha Vida do passado. Então, o que acontece? Os imóveis financiados pelo governo geralmente são imóveis mais modestos. Na França chamava-se habitação de aluguel moderado. Então, eles seriam mais modestos. Então, agora, na Holanda, eles decidiram que nos imóveis, nesses prédios, você teria que ter desde gente rica até gente pobre.
Então, não era para ter só gente no mesmo nível de renda, isto é, aquele que pudesse pagar um aluguel, eventualmente até subsidiado pelo Estado. Era para ter também gente rica. Por quê? Qual a ideia? Socializar. Você tem que conhecer todas as classes sociais. Então, você tem um prédio, é claro, você vai fazer uma coisa que no Brasil é geralmente um fracasso. Você vai fazer playground, vai fazer um espaço de jogo comum, vai fazer tudo isso que no Brasil funciona bem menos do que deveria. Para funcionar. Vejam, se a gente não consegue socializar direito nossos filhos nos prédios, por quê? Porque certamente a gente precisaria ter algum animador, algum professor de criança, etc., que fizesse as crianças terem um lazer conjunto. Aqui fica o Deus dará. Você contrata uma babá, privatiza, faz isso só para você, ou você eventualmente tem um amiguinho no prédio, beleza, se tiver, mas se você tem um projeto mesmo social disso, porque não impede, eventualmente, o condomínio ele fazer, mas a coisa ficou tão rachada que você não consegue socializar direito. Então, é claro que a socialização não é uma coisa que você faz no tranco, sabe? É uma coisa que tem que ser planejada, bem trabalhada. E tem um assunto que as pessoas já estão tocando aqui, eu já ia entrar com isso para você. Ó. O Andy 146 fala, agora temos obrigação de ser religiosos? E a Tatiana Lobato diz, e como fica a liberdade de acreditar ou não em Deus? Que é exatamente o ponto que eu queria tocar com você, Renato. Porque me parece que esse tipo de declaração, vinda de um ministro da Educação, é mais um atentado ao Estado laico, você não acha? Claro que sim, claro que sim. Essa ideia de laicidade é muito forte. Ela quer dizer o quê? Veja, quando Macron tomou posse na França, em 2017, eu vi o discurso dele, depois na internet, está na internet, se alguém quiser. De repente, ele fala duas palavras, um substantivo e um adjetivo. Laïcité républicaine. Laicidade, a condição de ser leigo, né? Republicana. Para um francês, isso quer dizer um livro. Quer dizer, não é, primeiro, o Estado é separado da igreja. Mas, mais do que isso, o Estado não pode estar a serviço de nenhuma particularidade. O Estado não pode estar a serviço só de uma determinada cultura. Então, na França, muito debate hoje, porque você tem uma minoria muçulmana crescente, forte, e que se sente desconfortável no Estado francês, e o Estado foi formado ao longo dos séculos dentro do cristianismo, embora tenha separado da igreja há bem mais de um século. Então, o que você tem? A laicidade republicana, quer dizer, o Estado não pode ser ligado a nenhuma igreja, mas nenhuma mesmo. O Estado tem que ser neutro em relação até a posições políticas. O Estado não pode passar nem do partido do Macron, nem da direita que esteve no poder com Sarkozy, nem dos socialistas que estiveram no poder com Hollande. Não pode. O Estado tem que manifestar uma neutralidade em relação a esses valores. Por que os franceses acham tão importante, por exemplo, não admitir, vejam, foi uma querela importante, não admitir o véu e as várias formas de ocultar o rosto, ou uma parte do rosto, praticados por alguns muçulmanos em relação às mulheres que deles dependem. Por quê? Porque o Estado francês entende que você deve ter oferecidas a você todas as oportunidades de escolha, isso ocorre sobretudo na escola. Você tem que ter todo um leque de escolhas para depois você, adulta ou adulto, fazer sua seleção. Então, se você já começa a ir para a escola com uma... Burca ninguém usa. Burca é aquela coisa que tapa o rosto todo. Eles proibiram crucifixos, tudo que tiver no vestuário que seja relacionado à religião, né? Na verdade, isso foi um assunto muito complicado. O que eles queriam proibir era, na verdade, os tapa-o-rosto muçulmanos. Desde o tapa-a-boca, que seria o mais elementar, até as formas radicais, que chegam a deixar apenas uma passagem para o olho, mas que na França é muito pouco praticado. O que eles queriam impedir mesmo era tanto o que tapa a boca quanto o véu sobre o cabelo. Então, havia meninos, por exemplo, que gostavam de ir à escola com um tecido no cabelo. Também foi proibido. Proibiram crucifixo e estrelas de Davi, que nunca tinham incomodado, especialmente a sociedade, porque viram que não podiam fazer uma lei anti-muçulmana. Agora, a ideia básica nisso é essa. Você tem que ter todas as oportunidades e o Estado não pode te orientar numa direção ou noutra. Então, voltando à pergunta que a espectadora fez,
a liberdade de acreditar ou não acreditar no que você fizer, dentro do que é humano, não desumano, etc. Mas, quer dizer, você tem que ter todas as oportunidades oferecidas. E você não pode ser discriminado contra elas. E isso sempre traz novas questões, porque houve um tempo em que a homossexualidade era uma coisa ocultada. Hoje ela se torna uma coisa aceite nas sociedades civilizadas. Então, é um espaço também que se abre. E é um espaço difícil, difícil. A França está tendo uma querela agora sobre qual a idade mínima do consentimento para uma relação sexual. Isso está sendo discutido, porque vieram à tona várias revelações sobre abuso sexual. Um escritor que a vida toda foi um pedófilo assumido, e de repente, faz um ano, sai um livro, agora traduzido em português, O Consentimento, em que a autora diz que aos 14, 15 anos ela teve uma longa história de amor e sexo com esse homem que tinha 40 anos, uma coisa assim. E ela conta tudo, e é revoltante. E, então, em função disso, eles estão discutindo qual a idade do consentimento na França. E qual é o consentimento com... Isso a sociedade discute, né? Quer dizer, que 14 anos, como é no Brasil, 15 anos, 14 anos para ter relação com um adulto de 40, pode, 14 anos para ter relação com um jovem de uma idade próxima a você. Então, é muito discutido isso tudo. Não são questões fáceis, mas é porque a vida não é fácil. Não é um privilégio da escola. Estamos falando disso porque na escola a pessoa passa uma parte importante da vida nos anos de formação. Então, todas as questões da sociedade vão repercutir lá. Pois ontem eu estava falando aqui para o Vadir Damus que se fosse na época da Dilma e do Lula, o MPF, o Ministério Público Federal, já tinha tomado alguma atitude em relação a esses ataques contra a laicidade do Estado, né? Por exemplo, a TV Brasil, que é uma emissora educativa pública, comprou uma novela proselitista religiosa, né? Porque a gente pode dizer que as novelas da Record, elas fazem proselitismo religioso. E pagou 3 milhões e 200 mil de dinheiro público para ter os 10 mandamentos na grade de uma TV pública cuja finalidade é ser educativa. Você não acha que isso também é um ataque à laicidade do Estado, Renato? Sim, claro, uma novela que já está paga, já circulou, já foi vista por quem quis ver. Acho que o governo comprar essa novela, quando tem tanta outra coisa para você manter, você veja, quer dizer, vamos voltar à banda larga, né? Aos conteúdos educacionais. No ano passado, quando o remoto emergencial emplacou, o MEC devia ter organizado a formação dos professores, toda a rede pública, deve ser milhões, eu não tenho o número de cabeça, talvez 2 milhões, dos professores de toda a rede pública do Brasil, para se habituarem a isso, porque parece que é só você colocar uma câmera na sua frente e falar, nem sempre assim. Tem pessoas que morrem. Por exemplo, uma história até bobagem, mas que eu lembrei nisso. Quando foi nascer meu primeiro filho, eu e minha mulher fomos assistir aulas sobre tudo isso, que é dar à luz, como que é o bebê, etc. E a enfermeira que deu uma das aulas, ela estava com um laser pointer, aquele negocinho de laser para apontar, e ela ficava mexendo com isso e apontava o laser na direção da gente, e diziam na época, que isso, se fixar no olho da pessoa, pode causar problemas na visão. Eu ficava apavorado. Então, imagina uma pessoa que nunca, ela não tinha essa experiência de palestra, ficava agitando a mão e mexendo com isso. Então, da mesma forma, você pode estar acostumado a dar aula se movimentando pela sala e, de repente, você tem uma câmera, você tem que ficar parado na frente da câmera. Ou então tem que botar alguém para te ficar de cameraman pessoal, que não vai acontecer. Então, esse treinamento básico, essa formação não rolou. Não houve recursos destinados a isso. E aí há recursos, de repente, para pagar a compra de um material desse. Outra coisa que eu achava muito importante nesse período todo de falta de aula presenciais é encher a rede de conteúdo educacional bom. Um conteúdo de teor educativo, mais até do que educacional. E não os 10 mandamentos. Colocar tudo. Tem a Academia Khan, tem um monte de gente que gravou coisas incríveis para a educação. Então, disponibiliza tudo isso, garante que esteja disponível. Muito já está disponível, mas as pessoas não sabem, não têm acesso. Faça uma
uma seleção, recomende. Não é. Quer dizer, realmente esse governo é muito primário, né? Muito ruim, é muito difícil. Ou talvez muito profissional no que eles estão querendo fazer, né? Olha, Sinara, depende, porque a desestruturação da administração pública, eu acho que é um bom significante. Foi quando, ao assumir o governo, o Bolsonaro demitiu um monte de gente e não conseguiu efetivar as demissões, porque demitiram também as pessoas que mandam para o Diário Oficial as demissões. Então, as demissões não rolavam, porque as pessoas que deviam publicar as demissões estavam demitidas. Então, eu acho que é um pouco isso, eu acho que a inépcia é muito grande. Claro que isso vem junto com uma ideia de você liquidar o Estado para privatizar selvagemente o máximo que se possa. Mas, mesmo nisso, quando eu penso no Paulo Guedes recusando a oferta do Rodrigo Maia para lhe dar opiniões sobre o primeiro orçamento desse atual governo, o orçamento de 2019, que foi votado no ano anterior à posse do atual presidente, quando eu penso que o Paulo Guedes não sabia que o orçamento da União é votado no ano precedente à sua aplicação, eu fico pensando, é possível ser mais ignorante, mais incompetente do que isso? É difícil. Possível. Agora, é claro que isso tudo está ligado a um descaso gigantesco pela saúde, pela educação, até mesmo pela economia, pela receita. Quer dizer, e não é casual. Quer dizer, você pensa que o Brasil tem esse caso raríssimo de ter se apurado corrupção em empresas, no caso do Petrobras, Odebrecht, sei lá o quê, e em vez de punir as pessoas físicas, aniquilou as pessoas jurídicas. Exato. Quer dizer, várias empresas que tinham muitos empregos, tinham grandes contratos, foram praticamente aniquiladas por aquele que mais tarde seria ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, o senhor Sérgio Moro. Então, eu lembro quando o banco, acho que Barings, um banco inglês importante, teve uma crise séria, uma medida muito errada que foi feita por alguém no banco. 48 horas o controle acionário do banco tinha mudado. Quer dizer, claro! O banco continuou existindo. Aqui no Brasil, destruímos empresas com quantidade enorme de receita, de funcionários. E você pensar que a Odebrecht era uma das 2 maiores empresas de construção civil do mundo, né? 200 mil empregos perdidos só na Odebrecht. E a principal rival dela, a Halliburton, que era uma empresa americana, agora faz negócios com a Petrobras. Nada disso pode ser por acaso, né, Renato? Aí é difícil você calcular que seja tão... Quer dizer, a incompetência atendeu um certo fim, né? Atendeu um certo resultado. O resultado faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi que no seu Facebook pessoal, você fez uma análise sobre esse grupo que se reuniu contra o Bolsonaro, né? A imprensa até tirou um pouco de onda, porque 5 deles votaram no Bolsonaro e apenas o Ciro votou contra, e agora eles se reúnem numa frente anti-Bolsonaro sem a participação dos partidos de esquerda. O que você achou dessa aliança? Olha, quando eu li o manifesto, na quarta noite, acho, na quarta semana passada, o tempo parece que passa voando. Quando eu li o manifesto, me chamou a atenção uma falta de vírgula, uma vírgula entre o sujeito e o predicado na segunda linha, e um por cada vezes. Mas qualquer pessoa que tem o hábito da escrita, especialmente jornalistas, escritores, sabe que evita o por cada por causa do cacófato. É como quando você... Bom, tem outras formas de expressão que são nada piores, mais feias do que por cada. Mas, enfim, evita-se isso. E aí eu bati o olho e falei, isso foi feito às pressas, foi feito correndo, e foram os próprios signatários que escreveram, alguns deles. Não passou por uma outra triagem. E, de fato, se confirma. Depois, na Folha de sexta-feira, saiu, e por volta das 4 da tarde foi articulado o manifesto, conseguiu a assinatura de Ciro, acho que estava no Jornal Nacional já, quer dizer, coisa muito rápida. Então, o fato de ser muito rápido, Sinara, indica que não é exatamente uma frente que foi montada, não foi uma negociação. O que aconteceu foi, segunda-feira da semana passada, na onda da demissão do chanceler,
o Bolsonaro decidiu atuar em relação contra as Forças Armadas, tomou as medidas e na quarta-feira já se notou que o tiro tinha saído pela culatra, que deu um tiro no pé. Então, nessa altura, esse grupo que eu chamo nem Bolsonaro, nem Lula, esse grupo decidiu se manifestar, porque eles perceberam o que é uma possibilidade, que surgiu uma vaga para a direita no segundo turno do ano que vem. Até Ou agora, seja, tirando, para deixar claro para as pessoas, o Renato está falando da possibilidade do Bolsonaro não chegar ao segundo turno, ou seja, no primeiro ele é limado e voltamos ao Fla-Flu anterior, que é mais ou menos PT contra o neoliberalismo, né? Vamos dizer o seguinte, no Brasil nós temos um grupo que eu chamo de campo progressista, seja centro-esquerda, PT, PDT, PSB, chegando até a esquerda, como PSOL, etc. Nós temos um outro segmento que é extrema-direita, que é Bolsonaro, Partido Novo, que vota sistematicamente o Bolsonaro, que teve muitos votos na última eleição e que praticamente não tem experiência de governo, haja vista Bolsonaro, governador do Novo em Minas Gerais, etc. E temos aquele grupo que se autodenomina centro, porque eles têm vergonha de dizer que são direita, que é o antigo centro, sim, antigo PSDB, antigo DEM, que sempre foi mais à direita, mas foram todos para a direita. O que aconteceu nesse momento? Essa direita somada, Alckmin, Álvaro Dias, Meirelles, não chegou a 10% na eleição de 2018. Eles são poderosos no que eu chamo de terceiro turno. Depois da eleição, como eles têm o dinheiro, eles têm o capital, eles a mídia. E a mídia também, como eles têm isso tudo, no terceiro turno eles podem causar um estrago, como foi a deposição da Dilma. Agora, no primeiro e segundo turno, eles foram muito fracos. Então, o que nós temos? Nós temos hoje, essa direita está muito chocada com o Bolsonaro. Está. Ela não quer mais Bolsonaro. O Bolsonaro foi uma decepção. E, então, agora, o problema é que nós temos duas linhas de corte política no Brasil. Uma linha de corte, eu diria, civilização ou civilidade, não civilização, barbárie, incivilidade. Por essa linha de corte, você tem, de um lado, o Bolsonaro e a facção dele, que é realmente desumana, é contra os valores humanos, contra os direitos humanos, contra a Constituição de 88. De outro lado, você tem o campo progressista e você tem também essa direita não fascista, ou direita não extremista. Porém, há uma outra linha de corte, que é a política econômica e decorrência dela, a política social. Nessa linha de corte, você tem, de um lado, a extrema-direita e a direita querendo privatização, desregulamentação, flexibilização e tudo mais. De outro lado, o campo progressista que quer inclusão social. Então, como nós temos duas linhas de corte, nós temos a possibilidade de se juntarem o campo progressista e a direita não fascista contra o fascismo, a chacina da pandemia. Mas em 2018 aconteceu o contrário. Deixa eu terminar. Tem a possibilidade desses dois se unirem agora, não em 2018, em 2021, agora, contra o fascismo e tudo, em favor de direitos humanos. Essa possibilidade existe. Ela está expressa na frase ótima do Eduardo Moreira sobre os 70%. Tem 30% que apoia o Bolsonaro até debaixo d'água, não sei se tanto, mas tem. Agora, 70% não querem. Porém, o problema é que na hora de fazer essa fusão, essa junção, essa união, essa aliança, como vocês queiram chamar, fusão é demais, mas na hora de você fazer isso, acontece que há uma divisão muito grande quanto à política econômica, da qual decorre a política social. E é por isso que até agora demorou um ano, por exemplo, para economistas e empresários fazerem o documento deles pedindo vacina, condenando a condução desastrosa da pandemia pelo governo, etc. Então, isso cria um impasse. Bolsonaro continua, tem sobrevida, justamente porque não há união dessa oposição. Agora, você pega a própria grande mídia, ela se divide. Uma parte do Globo já está, o jornal Globo, da Rede Globo, já está aceitando uma união campo progressista. Outra parte, não. O Estadão é bastante contra. A Folha é a Folha. A Folha quer ser a Folha. O País é depois. Em primeiro lugar está o jornal e o que eles consideram ser o compromisso deles com a informação. Então, quer dizer, é muito difícil a gente sair dessa situação havendo essa divisão tão grande. Desculpa, eu só queria terminar
Não, exato. Não, o que eu ia ponderar era isso, que em 2018, na verdade, o que aconteceu foi que a direita liberal foi para o lado do Bolsonaro, né? Eu, assim, não tenho segurança de que isso não vai acontecer novamente em 2022. Na hora H, vira uma escolha muito difícil novamente, né? Porque uma coisa que eu tenho falado muito, Renato, é que existe uma possibilidade clara no horizonte que algumas pessoas ainda temem em negar, que é a possibilidade de que Lula seja o único cara que pode derrotar o Bolsonaro. Isso existe, essa possibilidade. E se ele for, a direita liberal estaria disposta a apoiá-lo? Ou iria de novo a dizer que era uma escolha difícil e lavar as mãos para que Bolsonaro volte? Essa que é a questão. Mas olha, a entrevista do Reinaldo Azevedo, da maneira como ele tratou o Lula na entrevista semana passada, o Luiz Felipe Pondé dizendo que votaria no Lula para o Bolsonaro, está havendo uma mudança nesse sentido agora. Falta 1 ano e meio para as eleições, não dá para garantir nada disso daí. Porque a gente nota que existe esvaziamento. Eu penso, inclusive, que o Lula, ele não endossa ou não colocou a defesa do impeachment do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro for substituído por outra pessoa, pode ser que essa outra pessoa se torne o candidato, vamos dizer, mais limpo, menos sujo, que possa de novo ter direita, extrema-direita de braços dados. Pode ser, não sei. Agora, o que eu acho terrível nesse momento, Sinara, é a gente não ter uma coisa forte contra um desastre total. Acho que nessa altura era preciso todos os órgãos de poder, se o Executivo Federal não quiser, fique, sei lá como se faz, mas todos os órgãos de poder, governadores, Congresso, Judiciário, as forças da sociedade civil, se unirem em prol das medidas de contenção da pandemia, em prol da vacinação e em prol de um auxílio emergencial com um imposto também emergencial, empréstimo compulsório, como eu disse no começo. Né? Acho que isso era muito importante colocar isso. O impeachment talvez não, mas colocar essas questões e dizer, essa é uma plataforma para o Brasil. Porque a gente são segmentos. O Arthur Lira diz uma coisa, a gente fala, está ameaçando com o impeachment, aí outro diz outra. A gente tinha que ter uma plataforma mesmo. Né? Eu acho que o Lula não foi de impeachment porque ele acha que não vai rolar. Mas, enfim, deixa eu ler aqui uns comentários e a gente passa aqui para o próximo assunto. Sérgio Dimitru, que fala a pseudo-socialização no ambiente fundamentalista de algumas religiões reforça o fundamentalismo, os preconceitos ao diferente e forma o reacionário do amanhã. Sem dúvida, é nisso que eles estão apostando, né? Tem toda a razão. Eduardo Gorgoni fala, sou pagão e politeísta, mas estou quase me declarando satanista em protesto a essa ditadura cristã. A Maria Angélica Coldibelli diz, quando comecei a lecionar na década de 70, tinha em cada sala de aula, eu não entendi aqui, nos anos 90 tirou o crucifixo e colocou a cruz, devia ser que tinha uma cruz na certa, né? Tinha um crucifixo, devia ser. O Ange fala, já vi em salas de aula imagens sacras em 2000, acho absurdo, escola não poderia ter religião nem TV pública, também acho, não tem nada a ver, né? A não ser que a escola seja abertamente confessional, aí você tem o direito, você tem escolha de colocar seu filho ou não. Claro. Mas a escola pública não cabe. A Maria Edina fala, Jesus não tinha religião, religiosidade é outra parada. Meu filho não foi batizado, apesar da minha família ser católica, porque eu já era desgarrada desses dogmas. A Priscila Delgato fala, mesmo sem treinamento, professores deram seu jeito e conseguiram resultados com ensino remoto, tudo sendo desperdiçado na insistência em retorno presencial. Eu quero ainda entrar um pouco nessa história do ensino remoto com você, mas antes eu quero fazer uma curiosidade. Você acha que o Ciro, ao se juntar com essa turma, ele queimou as possibilidades dele de aliança à esquerda ou não? Bom, o Ciro deixou muito claro que ele não quer saber do Lula ou do PT. O Lula é a maior liderança do campo progressista, a maior liderança no Brasil, então ficou muito difícil para o Ciro. Eu acho o seguinte, nós temos 4 segmentos em disputa. Nós temos a extrema-direita, a direita não extremista, o Ciro e o PT.
se quiser, assim, podemos entrar em detalhes, tem o PSDB, PSOL, tem o PCO, etc., mas são pequenos. Os que disputariam a final seriam esses 4. Agora, tudo indica que o Bolsonaro, por ser incumbente, por ter conquistado uma boa parte do antigo eleitorado tucano, que se radicalizou, se extremizou, o Bolsonaro tem forte chance de ir para o segundo turno, e Lula tem fortíssima. Se o Haddad, com um mês de campanha, foi, então é muito difícil o Lula não ir. Então, o problema é esse, quer dizer, que lugar resta para o Ciro, que lugar resta para o nome que viesse da direita. O Ciro não é da direita. Os outros 5 signatários do documento, eles compartilham muitas ideias neoliberais. O Ciro é um crítico constante do neoliberalismo, da independência do Banco Central, disso tudo. Então, a assinatura, que eu estava dizendo, aliás, também, que eu acabei interrompendo o raciocínio, quer dizer, o documento foi feito muito às pressas, de modo que eles não fizeram não chega a ser uma aliança, não chega a ser uma frente. Quer dizer, talvez esteja no horizonte deles lançar um candidato comum? Sim. Então, vamos por subtração. Luciano Huck, visivelmente, não deixa a Rede Globo por uma aventura. Ele só concorre à presidência se tiver certeza de que ganha. Isso ninguém vai dar para ele. O Amoedo é muito extremista à direita para ele ser o candidato desse grupo. Então, o Ciro não abre mão da candidatura de jeito nenhum. Então, o que nós temos, o Mandetta é fraco, é pouco conhecido, ele até saiu-se bem no Ministério da Saúde, embora tivesse desfeito com mais médicos, o que é um grande erro dele. Mas, então, o que temos? 2 governadores tucanos, dos quais um certamente não é reeleito no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul não reelege ninguém como governador, e outros é reeleito tranquilamente em São Paulo, se ele quiser, falando de João Dória, porque os tucanos conseguem sempre ganhar as eleições em São Paulo. Então, o que nós temos? Nós temos, se eles forem lançar o nome conjunto, é o Ciro. Agora, o Ciro não tem o aval dos outros 5 nas políticas econômicas. Então, como que eles se juntariam? Foi uma fusão muito corrida, sabe? Tipo, junta óleo com água. Então, é muito pontual, eu não vejo daí saindo. Por outro lado, a ideia de você juntar os 6 e lançar um candidato, se o Bolsonaro continuar descendo, o Lula continuar estável ou crescendo, você tem a chance, sim, de emplacar um nome de direita. Agora, se o nome de direita consegue ir para o segundo turno sem apoio do Ciro, e Ciro apoia alguém que defende a política econômica que ele condenou por tudo, a vida toda ele condenou, muito difícil, muito difícil. Não tenho confiança de que vai sair coisa disso hoje. Você viu que o FHC disse que se for o Ciro, ele vai de Ciro, né? O Ciro já foi do PSDB, né? Então, assim, o bom filho a casa torna, né? O Ciro já brigou muito, já falou muito mal do Fernando Henrique, disse sobre o Fernando Henrique coisas tão duras ou piores que ele disse sobre o Lula. Claro que não, na política... chamou de quadrilheiro, não. Chamou de coisas terríveis, terríveis. Então, quer dizer, é possível na política você fazer fusões. Tem a frase famosa, acho que é do Ulisses Guimarães: você nunca pode, na política, brigar tanto com alguém que não possa reconciliar, nem ser tão amigo que não possa romper. Então, acho que isso, enfim, é da política. Pode acontecer, mas eu não sei se eu apostaria tão facilmente nessa união. Eu não sei. Mas, enfim, não sei. Quer dizer, a questão está cedo muito... ainda, né? Está cedo ainda, né? Tem a escolha do vice. Você tem que escolher um vice que seja diferente de você, que agregue voto. Dependendo do vice, ele pode, inclusive, ser seu antagonista. Não é à toa que nós tivemos vários vices no Brasil, Café Filho, João Goulart, Itamar Franco, Temer, que acabaram sendo opostos ao titular. Por quê? Porque você não escolhe um vice que seja igual, sabe? Um vice que seja parecido. O PT, o Lula vai ter que escolher um vice que traga votos à direita dele. Está falando o nome de empresário, empresária, sei lá o quê. Tem que ser alguém à direita dele. E, ao mesmo tempo, o vice-ideal foi o vice. Lula escolheu um excelente vice para ele, Fernando Henrique um excelente vice, o José Alencar não concordava com a maior parte das coisas da política econômica do Lula, talvez nada, mas foi extremamente leal. E o Marco Maciel foi um vice totalmente apagado do Fernando Henrique, que é o que tinha que ser, né? Agora, quando você tem um vice poderoso, eu notei isso. Quando eu comecei a escrever
sobre política no Valor Econômico, em 2011, que me deu total independência, mas em um dos meus primeiros artigos eu chamei o Temer de o vice mais perigoso da nossa história. Por quê? Porque o Temer tinha muito poder. Então, era alguém que tinha que ser tratado com pão de ló. Quer dizer, porque ele poderia, como de fato aconteceu, virar-se contra a titular do cargo. E aí? Ai, ai. Bom, a última pergunta que eu queria fazer para você, voltando um pouco à questão do ensino à distância, as opiniões. Você até escreveu para o Socialista Moreno um artigo logo no início da pandemia, você lembra, sobre essa questão da volta às aulas e tal. E agora a gente está vendo esses números absurdos da pandemia, de mortes na pandemia, ao mesmo tempo a ONU, a Unicef, a OMS dizendo que as crianças têm que voltar para as aulas. Como é que você está vendo isso? Eu mesma te digo que eu não tenho a menor vontade de mandar meu filho para a escola, né? Assim como muitos dos meus amigos que têm oportunidade de trabalhar em casa também não querem mandar os filhos para a escola. Mas tem muita gente trabalhando fora que precisa mandar os filhos para a escola. Então, como que essa equação se resolve na tua cabeça, no teu pensamento? Sinara, o problema é o seguinte, uma coisa é a discussão que você tem num país como os países europeus, ou a maior parte dos países do mundo, que adotaram medidas sérias para enfrentar a pandemia. E ali, então, você tem levantamentos que atestam que crianças são pouco transmissoras, pouco afetadas pela Covid ou pelo vírus, né? E desenvolve raramente a Covid, menos do que os outros, é uma questão estatística, não quer dizer que o seu filho, o meu filho não vai contrair, mas estatisticamente é menos provável do que eu ou você. Então, tem isso. Agora, no Brasil, tudo isso para usar uma palavra antiga, sobredeterminado, vem em cima disso toda uma questão outra, que é um governo totalmente destrambelhado. Quer dizer, se você tivesse um governo sério, esse governo estaria tomando todas as medidas para evitar isso, não teríamos um ministro supremo liberando igrejas e mandando a Polícia Federal ir atrás de quem fechasse igreja, embora por ordem do colegiado do Supremo, enquanto ele é apenas um ministro novato, você teria uma outra coisa totalmente diferente nisso tudo. E, em função disso, eu acho que é muito arriscado, nesse momento, você mandar as crianças à escola. Agora, o preço disso é gigantesco. Você tem crianças não estão apenas não tendo informação, não estão tendo socialização, crianças infelizes, famílias desesperadas, família que tem, eventualmente, o pai ou a mãe, um dos dois não pode trabalhar ou sair de casa para cuidar do filho, tem que juntar com filhos de vizinhos, e também correr o risco de contágio. Quer dizer, tudo isso está muito ligado ao fato de que o governo federal abriu mão completamente de suas responsabilidades constitucionais. Existia aquele juramento de assumir, ao assumir o governo, o presidente da República, não está sendo cumprido, e promete promover o bem da nação, o bem do povo, não está sendo cumprido. Então, em função disso, eu vou fazer um paralelo que não é bom, porque o caso da educação afeta dezenas de milhões. Mas, por exemplo, quando se levanta a questão de qual leito de UTI você vai dar, quem você vai dar o leito de UTI? Para uma pessoa assim ou uma pessoa assada? Quais são os critérios? Isso é muito delicado, etc. Eu sei que é uma discussão ética delicada. Eu, como professor de ética, sempre defendi a discussão ética em cima de dilemas, não dizer o que é certo e o que é errado, mas se você tem duas coisas certas e tem que escolher entre as duas, porque não pode ter as duas ao mesmo tempo, como você faz? É isso que forma a pessoa, a personalidade psicológica e o caráter ético da pessoa. Sempre defendi isso, mas colocar como grande questão a escolha de quem vai ocupar o leito, quando você tem um governo que não fez nada para impedir a proliferação, é deslocar a questão ética. A questão ética, por essência, por excelência, hoje, é a questão quem é responsável por o Brasil ter, outro dia, 1/3 das mortes no mundo de Covid, quando tem 40 da população mundial. Quer dizer, o Brasil teve mais de 10 vezes mais do que o seu percentual devido de morte de Covid. Então, gente, não dá para ficar discutindo na ponta, no detalhe, tem que discutir no cerne. Então, um governo que é inepto e orgulhoso de ser inepto. Então, por isso que eu acho que nós teríamos que realmente nos coligar
e dizer: queremos vacina, queremos medidas de contenção, queremos um auxílio emergencial, queremos recursos para isso e ir à luta. Criar uma plataforma mínima que junte todas as pessoas que têm um mínimo de valores éticos nesse país. É isso. O Renato Barreira está aqui falando, seu xará, já deu, nossas crianças não podem mais pagar o preço da falta de preparo do governo federal e do descaso da população. As escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Você vê, né, que parece uma pessoa progressista, mas já está no limite de achar que as crianças devem voltar às aulas. É muito complicada essa situação, As né? pessoas não aguentam mais, Sinara. Todo mundo está muito exausto disso tudo e praticamente desesperados de literal, não estão vendo esperança. E veja, tem coisas que a ciência correu, assim, você conseguir vacina em menos de um ano é uma façanha que nunca aconteceu na história da medicina, nunca. E, no entanto, e claro que, por função disso, a gente não sabe quais vacinas são, o que a vacina protege. Então, é esse desespero. Você, de repente, tem gente morrendo, recebeu a primeira dose de uma vacina, morreu. O Agnaldo Timóteo, que morreu logo depois da segunda dose. A verdade é que precisa esperar um tempo depois da segunda dose para gerar todos os anticorpos. Mas, quer dizer, a sensação de insegurança, de falta de saída é muito grande. E se governantes sérios, eu estava lendo sobre o Macron, desde que começou a pandemia, lê como um louco artigos científicos. Então, quando ele vai discutir com a equipe científica, às vezes os caras nem leram um artigo que ele já leu. Então, claro, ele não chegou a ser, por conta disso, um epidemiologista, um infectologista, mas ele está se informando. E está muito difícil para ele tomar decisões, etc. Tomou decisões que foram muito criticadas, não reconfinar. Agora fez o terceiro semi-confinamento. Agora, quando você tem um governo que não está nem aí para isso tudo, é muito pior. Se para quem faz o trabalho, a lição de casa está difícil, imagina para quem não realmente só diz, e daí? Para as mortes, diz não sou coveiro. E olha que a gente está chegando aqui, o Eduardo Gorgoni trazendo a notícia que foi divulgado pelo CONAS, os mortos de hoje, 4.195 óbitos, ou seja, ultrapassamos a barreira dos 4.000 com sobra, né? E aí, está todo mundo nessa situação, né? A Priscila Delgato diz que o Nicoleles e os outros cientistas propondo lockdown de 3 semanas no país para evitar a catástrofe. Terrível cenário, terrível. Bom, professor Renato Giannini, muito obrigada pela sua presença aqui. Volte sempre, viu? Obrigado, Sinara. Foi uma satisfação estar com você. Eu não digo prazer porque os assuntos são tão ruins, que é muito difícil, a gente não consegue estar alegre. Nossa, realmente é uma tristeza. Tchau, gente, boa noite a todos, muita coragem, cuidem da sua saúde e da saúde das pessoas queridas e procurem se juntar, mesmo que não dê para a gente se unir fisicamente, mas vamos juntar em favor da vida, sabe? Lutar pela vida e para que os governos tomem as medidas que devem, sabe? É isso que tem que ser feito. É o único jeito de a gente superar. Se a gente não gritar bem alto, não vai acontecer nada, tá bom? Boa noite para todos. Obrigada, boa noite.